Os aminoácidos podem reagir entre si formando peptídeos e estão conectados através das ligações peptídicas. Mas você sabe qual função orgânica representa essa tal ligação peptídica? Nós temos aqui as amidas. Cuidado com o nome agora para não confundir. Amidas. Perceba que é uma função carbonilada. Nós temos a carbonila, C com dupla O. E pendurado diretamente à carbonila, nós temos um átomo de nitrogênio. Então, o reconhecimento dessa função orgânica se dá pelo nitrogênio conectado diretamente a uma C com dupla O. Isso é, então, uma amida. Tudo bem? A terminação na nomenclatura desses compostos, ou também conhecido como sufixo, vai ser o sufixo amida. Beleza? Então, cuidado lá para não confundir com as aminas. Aliás, falando em confusão, aparece muito, antes da gente ver alguns exemplos, acontecer esse tipo de erro, né? Então, pergunta-se qual é a função orgânica desse composto. E muitas vezes aparece ali nas provas, a galera acaba colocando assim, essa parte representa uma amina, né? E essa parte aqui representa uma cetona. Então, muitas vezes acontece esse tipo de erro. Isso daqui é um erro super clássico, cuidado e atenção, né? Isso daqui jamais existe, certo? Então, nós temos aqui uma amida, quando o nitrogênio está conectado diretamente lá ao C com dupla O, né, a carbonila, então nós temos uma amida, beleza? Então, cuidado e atenção com esse erro clássico. Tudo bem, vamos dar uns exemplos. Ó. Temos dois exemplos aqui, aliás, 3 exemplos de amidas. Nós temos com apenas um átomo de carbono, então um carbono só apenas mete, terminação amida, né? Continua tendo ligações simples entre carbonos, não se deixe enganar pela dupla com oxigênio, então vai ser aí metanamida, certo? Então, metanamida. Como o met pode ser substituído por forme, também podemos chamar de formamida, belezinha? Legal, é o nome aí usual para metanamida. Olha esse composto, tem 2 átomos de carbono, perceba lá, a função orgânica sempre pegar o nitrogênio, olha para o nitrogênio agora e vê onde é que ele está ligado, né? Se estiver ligado a uma carbonila, então nós temos uma amida. Né? 2 átomos de carbono, então et, entre carbonos apenas ligações simples, então nós temos a etanamida, e pode ser também chamada, como o prefixo et pode ser substituído por acet, então acetamida. Facinho de dar aí a nomenclatura. O mais aí comum é errar na identificação do composto em relação à sua função orgânica. Então, olha bem lá com calma. Aqui, mesma coisa, né? Estamos vendo a carbonila, o nitrogênio está pendurado nessa carbonila, então nós temos uma amida. Essa aqui é mais chatinha, entre aspas, porque nós temos um grupo aqui pendurado, uma metila na cadeia principal, né? Então, carbono número 1, carbono 2, carbono 3, carbono número 4. Então, nós vamos chamá-lo de 3-metil. A cadeia principal tem 4 átomos de carbono, but, entre carbonos apenas ligações simples, an, e como é uma amida, a terminação, então, amida fica aí, né? 3-metilbutanamida, quase não saiu o metil ali. Tudo bem, vamos ver outro caso clássico. Ó. Esse daqui é super manjada, a ureia, né? A excreta presente nos mamíferos. Perceba que ela é uma amida, aliás, é mais do que uma amida, né? É uma diamida. Ó. Você tem aqui uma amida para um lado, então posso pegar aqui, ó, esse lado representa uma amida, e a gente pode considerar esse outro lado uma segunda amida. Então, podemos falar que a ureia ela é uma diamida. Tudo bem? O nome dele, né, dessa ureia, ou deste composto, é metano. Então, metanodiamida, certo? Então, mete um carbono só, apenas ligações simples. Então, ficamos com metan. Como é uma diamida. E o O entra aqui no meio do caminho, porque 2 vogais não podem ficar uma frente da outra. Né? Aliás, 2 consoantes não podem ficar uma frente da outra, entra uma vogalzinha no meio, certo? Metanodiamida. Legal.
Bom, lembra que a gente estava falando que a ligação peptídica ela é formada através da reação dos aminoácidos. Aqui nós temos um aminoácido, né? Ele é formado por um grupo amino, NH2 está aqui, e um grupo ácido carboxílico. Então, ele é um aminoácido. Especificamente, ele é chamado de alfa-aminoácido, porque nós temos aqui este carbono, é o carbono que está ligado diretamente à carboxila. Ele é chamado de carbono alfa. Se eu pegar, então, um outro aminoácido, vou jogar um outro aminoácido aqui na frente, eles sempre reagem da mesma forma, carboxila de um na amina do outro, saindo água. Então, nós temos aqui o grupo amino, né? Pegar aqui o nosso ácido carboxílico, hidrogênio, R, vou chamar de R' para diferenciar, né? E aqui, então, a carboxila do ácido carboxílico. Bom, o que vai acontecer na reação? Nós temos aqui a saída de uma molécula de água, então carboxila de um na amina do outro saindo água. Nós temos uma reação de condensação e, consequentemente, formação da ligação peptídica, né? Deixa eu melhorar essa nossa seta aqui, ficou feio. Então, tá aqui, ó, a nossa reação, então, vai ser formada lá a ligação peptídica, ó. NH2, vou copiar o que sobrou, então, NH2 está aqui. Este carbono tem um átomo de hidrogênio, tem o grupo lateral R. Nós temos a carbonila, C com dupla O. Ela vai se ligar agora diretamente, vou até dar um destaque aqui, ó, colocar de azul, vai se ligar diretamente àquele nitrogênio e o resto da cadeia, então, né? Tem um nitrogênio aqui, muito bem, carbono, hidrogênio para cima, um R lateral diferente do primeiro e aqui C com dupla O, o grupo OH, mais ainda a molécula de água que saiu, beleza? Então, ufa, né? Que reação. Essa daqui é a reação entre dois aminoácidos genéricos formando a ligação peptídica. Então, nós temos aqui essa região, é a região da ligação peptídica, que os biólogos gostam muito de falar. E perceba lá, nós temos o nitrogênio pendurado diretamente numa carbonila. Então, a função orgânica que representa a ligação peptídica é uma amida. Forma-se uma amida. Nós podemos até falar que os polipeptídeos, ou então, por exemplo, as proteínas, são poliamidas, são polímeros de aminoácidos, e nós temos várias vezes essa ligação amídica, né? Então, nós podemos falar que essa função amida representa a ligação, chamada de ligação peptídica, muitas vezes preferindo lá pelos químicos, né, como sendo ligação amídica, uma vez que forma uma amida. Então, a ligação peptídica é uma ligação amídica e os polipeptídeos podem ser chamados de polímeros de amida, poliamidas. Belezinha? Essa função orgânica dá muita confusão com a anterior, que é a nossa amina. As aminas são derivadas da amônia, onde você substitui o átomo de hidrogênio e coloca um grupo de carbono. As amidas, nós temos que olhar para o nitrogênio agora com calma. Na verdade, agora com calma a gente olha para o nitrogênio e vê quem está do lado. Se for um grupo orgânico normal, amina. Se você tiver no nitrogênio, pendurado a esse nitrogênio, uma carbonila, uma C com dupla O, então nós temos uma amida. E onde é que a gente encontra bastante as amidas? Nos nossos aí, na junção dos aminoácidos, nos peptídeos, polipeptídeos, nas proteínas e também, por exemplo, em algumas fibras sintéticas, considerando aí as poliamidas, beleza? Te vejo numa próxima função nitrogenada. Até mais.